Era uma vez um jovem chamado Jordan Mechner. Nascido em Nova York em 4 de junho de 1964, teve seus primeiros anos de vida marcados pela inovação tecnológica e transformação cultural. Sua infância e adolescência na década de 1970 coincidiram com o início da Revolução Digital, um período caracterizado pelo surgimento dos primeiros computadores pessoais. Na juventude de Jordan, a popularização crescente desses equipamentos, juntamente com a influência de seu pai, Francis Mechner, um psicólogo educacional e músico, desempenharam um papel fundamental no despertar de seus interesses e no aprofundamento de suas habilidades e paixões. Neste ambiente enriquecido pela criatividade de seu pai, em meio a um período historicamente inovador, Jordan Mechner começou a trilhar o caminho que o levaria a se destacar no universo dos jogos. Sua jornada tem início em seus anos de ensino médio em Chappaqua, um vilarejo localizado a 50 quilômetros da cidade de Nova York. Nesta época já demonstrava um espírito empreendedor, ao se envolver na venda de quadrinhos inspirados na Mad Magazine e desenhando caricaturas em feiras locais durante seus dias de escola. O dinheiro ganho com essas atividades foi usado para comprar um computador Apple II de 16K, marcando seu primeiro passo significativo no mundo da programação e desenvolvimento de jogos. Percebendo o potencial dos computadores para criar histórias e animações interativas, Jordan desenvolveu um forte interesse por programação, reconhecendo que essa seria a chave para concretizar suas ideias. Assim como muitos jovens da década de 1970 e início dos anos 80 com acesso a um computador pessoal, ele escolheu aprender a linguagem BASIC, devido à sua popularidade e facilidade de aprendizado, uma opção frequente entre iniciantes que aspiravam a desenvolver seus próprios jogos e programas. Anos depois, estaria produzindo seus primeiros jogos experimentais, com um deles chamado Death Bounce, com este acontecimento sendo revelado em 2012 durante sua palestra em um importante evento anual para desenvolvedores de jogos. Em 1981, aos 17 anos, Jordan Mechner ingressou na Universidade de Yale, escolhendo psicologia, possivelmente influenciado por seu pai, que, como sabemos, tinha formação em música clássica e psicologia educacional. Apesar de sua escolha acadêmica, a paixão de Jordan por contar histórias e pelo mundo do cinema e da animação permanecia intensa. Esse amor pelo lúdico o motivou a explorar conhecimentos em aulas de história do cinema em Yale, onde aprendeu técnicas de cinema mudo como rotoscopia, corte cruzado e planos de segmento, habilidades que mais tarde aplicaria no desenvolvimento de jogos. Insatisfeito com o movimento dos personagens em jogos de computador, seu objetivo era criar um jogo com animação de personagens fluida e realista que remetesse a um filme, mas que fosse tão acessível que até um não jogador pudesse imediatamente compreender a história, pegar o joystick e se envolver. Os estudos na área de cinema, juntamente com a experiência adquirida programando jogos experimentais, o levaram a dedicar seu tempo livre durante os estudos universitários ao desenvolvimento de seu próprio projeto nomeado Karateka, no conforto de seu dormitório, utilizando um Apple II. Jordan escolheu a linguagem de programação 6502 Assembly, que é comum na plataforma. Por ser uma linguagem de programação de baixo nível, ela permitiu que ele controlasse o hardware diretamente. Isso foi essencial para criar a animação rotoscópica que havia aprendido em suas aulas de história do cinema, inspirada nas animações clássicas da Disney e a narrativa cinematográfica de seu jogo. Realizando experimentos com a rotoscopia antes de 1983, o modelo para animar os personagens foi obtido ao filmar Dennis, seu instrutor de karatê, executando uma variedade de movimentos de artes marciais. Jordan então rastreou as imagens do filme e usou um tablet digitalizador gráfico para transferir as imagens para o computador. Após concluir a etapa de transferência em 19 de março de 1983, documentou os resultados desses experimentos e sua empolgação em seu diário. Anos mais tarde, esse diário se transformou em um livro, que atualmente pode ser adquirido em seu site por $6,99. No desenvolvimento de Karateka, ele teve sua criatividade e habilidade técnica apoiadas por sua família e amigos. Seu pai, Francis Mechner, responsável por compor a elaborada trilha sonora do jogo, adotou uma abordagem inovadora ao incluir temas específicos para cada personagem.
Por sua vez, a narrativa e a estrutura de Karateka foram moldadas pelas técnicas cinematográficas que Jordan havia estudado na universidade, introduzindo uma abordagem igualmente inovadora ao design de jogos da época. Sua excelente relação com a editora Broderband, responsável pela distribuição de Karateka, foi tão importante quanto o apoio que recebeu de amigos e familiares. Além do apoio e visibilidade, o sucesso comercial do jogo, evidenciado pelo seu destaque nas listas de mais vendidos em 1985, abriu caminho para que criasse títulos ainda mais ambiciosos e originais. Com uma narrativa envolvente e fundo musical cativante, Karateka entrou para a história como um dos primeiros jogos a combinar ação arcade com uma narrativa mais elaborada, estabelecendo um novo padrão para futuros jogos de luta. Após um período de merecido descanso, iniciou seu novo projeto nomeado Prince of Persia em meados dos anos 80, logo após se formar na universidade. Ele se inspirou em várias fontes, incluindo as histórias das Mil e Uma Noites e filmes como Os Caçadores da Arca Perdida, As Aventuras de Robin Hood e O Ladrão de Bagdá. Seu objetivo era criar um jogo que capturasse a essência de aventuras épicas e histórias de heroísmo, combinando a animação fluida com uma jogabilidade interativa. A rotoscopia mais uma vez seria usada para dar vida aos personagens, com seu irmão David servindo de modelo nas filmagens. Jordan fez uso de uma câmera caseira para filmá-lo correndo, pulando e realizando outros movimentos, para em seguida levar esse material para casa e em uma sala escura reproduzir a filmagem em uma TV, usando uma câmera de 35mm montada em um tripé para tirar fotos da tela quadro a quadro. Em seguida revelou o filme, obteve os negativos e, munido de um marcador de texto e um corretor líquido, delineou os contornos de cada foto. Em seguida, ele colocou os negativos em uma máquina Xerox, de modo a criar em uma folha uma série de molduras de uma silhueta branca contra um fundo preto. O contraste era nítido o bastante para que ele pudesse colocar esse pedaço de papel em um suporte de animação e usar uma câmera de vídeo, permitindo transferir as imagens para o Apple II. No decorrer do processo de desenvolvimento do Príncipe, houve o cuidado em se criar um personagem com quem os jogadores pudessem se identificar e que fosse identificado como um herói que demonstrasse coragem e força. O visual e a maneira como se move foi projetado para mostrar essas características, o transformando em uma figura que todos passaram a gostar. Os adversários foram criados para proporcionar um desafio único, enriquecendo a jogabilidade com inimigos variados, cada um com técnicas e características distintas. Suas animações, assim como a do Príncipe, foram cuidadosamente elaboradas para assegurar um desafio realista e cativante. A princesa teve seu design adaptado para harmonizar com o cenário exótico e místico do jogo. Ela é a força motriz da narrativa, motivando o jogador a embarcar na perigosa jornada pelas masmorras do Palácio da Pérsia. Para criar a personagem, se inspirou nos contos e histórias de fadas tradicionais. Seu objetivo era criar a clássica donzela em perigo, mas também uma figura forte e independente. Um dos grandes desafios enfrentados foi trabalhar dentro das limitadas capacidades tecnológicas do Apple II. Para lidar com esse obstáculo, foi necessário realizar uma otimização meticulosa, a fim de adequar o jogo às restrições de memória da plataforma na qual foi inicialmente desenvolvido. Habilidoso em programação, Jordan conseguiu superar essas adversidades, desenvolvendo algoritmos e técnicas para compactar os dados do jogo e otimizar o uso dos recursos disponíveis. Essas abordagens foram importantíssimas para viabilizar as animações suaves e detalhadas pelas quais o Príncipe da Pérsia se tornou conhecido, apesar das limitações do hardware da época. Apesar de seu surgimento em uma época dominada por jogos de plataforma como Super Mario Bros. E Mega Man, a criação de Jordan Mechner se destacou devido à sua animação fluida e uma narrativa rica, inspirada nas histórias do Oriente Médio, proporcionando um nível de realismo inédito nos jogos de plataforma 2D da época. O período que se seguiu ao sucesso foi marcado por desenvolvimentos significativos na indústria de jogos, com o surgimento de consoles de 16 bits como Super Nintendo e Mega Drive no início da década de 1990.
Jordan não ficou parado durante esse tempo. Impulsionado pelo sucesso de sua criação, ele deu início ao planejamento de uma sequência. No entanto, o cenário de jogos havia mudado drasticamente desde o primeiro jogo em 1989, com as expectativas maiores e a tecnologia disponível mais avançada. Ele sabia que Príncipe da Pérsia 2 precisava honrar o original. O desafio seria inovar, mantendo a essência de sua criação anterior. Ele buscou manter a jogabilidade desafiadora, os movimentos fluidos do personagem e um enredo envolvente, sabendo que eram os pontos fortes de sua criação anterior. O aumento do poder de processamento dos computadores e consoles domésticos nos anos 1990 permitiram aprimorar os gráficos, produzindo personagens e cenários mais detalhados, incorporando efeitos visuais antes impossíveis. Esses avanços tecnológicos permitiram que Príncipe da Pérsia 2 oferecesse uma experiência de jogo mais rica e visualmente impressionante, em comparação com o título lançado em 1989. Na busca de oferecer novas experiências, mesmo para aqueles familiarizados com o jogo original, novos elementos de jogabilidade foram inseridos, incluindo novos movimentos para os personagens, quebra-cabeças mais complexos e uma interação mais rica com o ambiente do jogo. A narrativa ganhou uma atenção especial, tornando-se mais rica e complexa para adicionar profundidade ao jogo e conectar os jogadores em um nível emocional mais profundo. Príncipe da Pérsia 2, A Sombra e a Chama, lançado em 1993 pela Broderband para MS-DOS e posteriormente para outros sistemas, recebeu boas avaliações que consolidaram ainda mais seu legado. Em 2000, 7 anos após seu lançamento, o jogo alcançou a marca de 750 mil cópias vendidas e foi considerado um sucesso comercial pelo próprio Jordan Mechner. Buscando diversificar sua carreira, ainda em 1993 ele fundou a desenvolvedora de jogos Smoking Car Productions, que tinha seu foco na criação de jogos narrativos e jogabilidade interativa. Seu primeiro e único trabalho foi um jogo de aventura em CD-ROM chamado O Último Expresso, que, apesar de não ter sido um grande sucesso comercial no lançamento, é reconhecido por sua inovação e design. Em 2001, Jordan colaborou com a Ubisoft para reiniciar a série Príncipe da Pérsia. O resultado foi Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo, lançado em 2003, que se tornou um sucesso de crítica e vendas. Recebendo elogios por sua jogabilidade inovadora, narrativa envolvente e design visual, o título ganhou inúmeros prêmios e indicações, revitalizando a franquia. Em 2003, dirigiu o documentário Chaves e Ravine, uma história de Los Angeles. Trabalho este agraciado com o prêmio da Associação Internacional de Documentários de Melhor Documentário Curto em 2003 e o prêmio do Grande Júri para Melhor Documentário Curto no Festival de Cinema da Flórida em 2004. Em 2008, Jordan Mechner colaborou na criação do romance gráfico Príncipe da Pérsia, sendo esta obra uma adaptação do jogo lançado em 1989. Ele também é autor de Templários, um best-seller do New York Times após seu lançamento em julho de 2013, indicado ao prêmio Eisner em 2014. Jordan também esteve envolvido no romance gráfico Príncipe da Pérsia, Antes da Tempestade de Areia, publicado na mesma época de lançamento do filme Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo, da Disney em 2010. Curiosamente, ele foi responsável pelo roteiro que serviu como base para o filme e atuou como produtor executivo. Nos últimos anos, Jordan se envolveu em projetos históricos e culturais, como a versão em inglês das Aventuras de Samak, publicado em 2021. Ele também publicou seus diários de desenvolvimento de jogos, oferecendo uma visão aprofundada de suas criações. É importante destacar que, apesar do reconhecimento de Príncipe da Pérsia por suas inovações em animação e jogabilidade, foi Karateka que representou um marco significativo nesse avanço, pavimentando o caminho para as animações sofisticadas que Jordan Mechner desenvolveria para o título de 1989. Sem a experiência com esse primeiro projeto, é bem possível que Príncipe da Pérsia jamais tivesse surgido.